amém, amém, amém. A Ana está falando para eu andar de rápido. Então, nasci no lar evangélico, fui criada na igreja, sempre cantando, né? Minha mãe, uma voz linda, e cantava no coral de crianças. E sempre o meu sonho foi casar, como de toda mulher. Mas eu tinha aquele sonho de casar. E eu era muito novinha quando nós fomos criados numa igreja presbiteriana. E logo a minha mãe conheceu o Espírito Santo. E viemos para a igreja Batista Lagoinha, antes do pastor Márcio chegar. E daí um ano, quando já estávamos aqui há um ano, o pastor Márcio veio assumir o pastorado da igreja. E então, eu era muito nova e ele começou, no congresso, minha mãe contou de louvor. E eu falei, mãe, eu acho que o pastor está olhando para mim. Eu tinha 14 anos. E meu pai, filha, que isso? Pastor, ele é... Olha, vou falar baixinho, ainda bem que no templo não está cheio, né? Olha, filha, o pastor, ele é 10 anos mais velho que você. Ele quer casar. O pastor, ele não vai arrumar uma pessoa assim. Não, ele vai casar. Eu falei, mas ele está olhando para mim, eu tenho certeza. E aquilo foi passando. Só que eu era muito nova, eu não queria. Eu queria os motoqueiros da igreja. Mas tinha umas irmãs que eram profetas, umas irmãs mais velhas, e elas falavam, não, você vai ser a nossa pastora. Falei, não quero nada com esse pastor velho, porque naqueles anos, ele veio para a igreja, ele usava terno, ele era um pastor. Hoje os jovens usam terno, fica bonito, né? Mas naquele tempo não, o jovem não usava terno. Hoje o jovem usa sapato de bico fino, mas naquele tempo não, era só o mais velho. Eu não quero esse homem de bico fino, sabe, de terno, eu não quero esse não. Eu quero os motoqueiros. E uma delas tinha um rapaz, aqui a igreja vivia cheia de moto, né, dos rapazes, era motoca, né, gente, que falava. E aquilo foi passando, mas de repente, o meu coração mudou. Eu comecei a ficar apaixonado por esse menino. E eu falei, mãe e tal. E a coisa aconteceu. Eu vi que foi o Senhor mesmo. E na minha casa, só eu que sou baixinha. A forma foi feita para 1,65 aqui do Valadão. Vamos, deixa eu ver minha cola aqui, né? Para eu não demorar, né, Ana Paula? Então, aí nós namoramos 1 ano e 4 meses, noivamos e nos casamos. Fiquei noiva com 15 anos de idade. E um detalhe aqui, né, porque se tiver umas adolescentes aí, tá vendo, pai? Eu quero casar, eu estou namorando, quero namorar. E um pastor disse assim para a filha dele, então me arruma um valadão aí, que eu deixo você namorar. A filha dele, pode aplaudir. A Renata tá namorando. Vai, amor, quer falar? Era um outro tempo aquele, bem diferente do nosso hoje. Então, são quase 40 anos atrás. Então, faz muito tempo. Temos 36 anos de casados. E nós casamos dia 1º de março de 75. Dia 16 de maio de 76, nasceu Ana Paula. E daí, mais um ano, quando a Renata tinha 19 anos, o André já tinha nascido. Depois veio o Lucas, que o Senhor levou. Depois chegou a Mariana. E o peso era assim, nossos filhos viviam na igreja. Espera aí, amor, não terminei não, você está me pegando a minha parte. O tempo está acabando. Não, já vou falar agora, tá. Então, isso eu vi agora. Aí, o seguinte, porque, sabe, vocês estão notando que eu não sou nenhuma pregadora. E ele escolheu uma esposa para cuidar dele, fazer cafuné, pulguinha. Pulguinha é fazer assim, esses negocinhos assim, sabe? Mas quem faz isso são os meninos. Eu não sou muito de fazer pulguinha, não. Então, isso não foi muito forte em mim, a liderança. E eu nunca me senti cobrada disso. Eu não vou chorar, não. Não vou chorar. Né? Aleluia. Ixi. Já está chorando. Aleluia. Isso não... Ela chora
por qualquer motivo. Quando está muito alegre, chora em qualquer hora. Então. Mas ela ri mais do que chora. Isso. Mas isso foi E muito faz lindo. os outros rirem mais. Isso foi muito lindo na minha vida, porque eu nunca me senti cobrada. E ele nunca me cobrou na minha vida. E a igreja também nunca cobrou isso na minha vida. Logo que eu casei, as irmãs da igreja queriam que a Renata fosse a presidente da Sociedade de Senhoras. Eu falei, só se for presidente dos adolescentes. Então, eu lembro disso. E eu falei assim, eu não tenho jeito para isso. E eu ia nas reuniões de festas da Sociedade de Senhoras. E depois, uma época, minha mãe era uma líder muito forte, trabalhou muito na igreja, como Sociedade de Senhoras, coral. E assim, eu caminhei muito assim, na vida da igreja. Sempre participei da vida da igreja nesse sentido. Na fase das crianças, eu cuidei muito das crianças e tudo. E o nosso ministério, nosso chamado, assim, ele é muito com os filhos. Onde os meninos... e tem uma pessoa, vão olhar lá para cima, assim, despistadamente, escondido, lá em cima, olha lá. Foi de lá, meu pai, olha lá. Esse aí é outro que fica escondidinho, é ali. Por isso que eu puxei, tá vendo? Então, assim, eu nunca me senti cobrada, ele nunca me cobrou. E eu tinha uma amiga que ela fazia também muita coisa na igreja. E o marido dela queria que ela fizesse. Mas, ao mesmo tempo, às vezes havia conflitos em casa. Porque não dava conta também de fazer as coisas e fazer as coisas em casa. Eu admirava porque ela fazia as coisas na igreja. E ela me admirava porque eu também, sabe, era assim, eu admirava e ela me admirava. E a gente conversava muito sobre isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Isso, mas eu trabalhei no berçário. 7 anos eu cuidava das crianças no berçário, ajudando. Deixa eu ver minha cola, peraí, gente. E no berçário o trabalho dela era cuidar de criança, era trocar a fralda dos nenéns, limpar o cocô, o xixi. Amor. Isso é ministério. É verdade. Muitas vezes as pessoas acham que a esposa do pastor é somente aquela pregadora e tudo. Pode ser, eu estou dando o nosso testemunho. Mas o tempo agora não vai dar para seguir isso tudo, não. Tá. Aí teve Mas uma um período das coisas... também... Isso, agora aí você falou disso. Aí teve um período também que o André, ele na escola dominical, ele não queria mais estar na escola dominical. Ele tinha uns 7 anos, 6. E a diretora veio e me procurou. Olha, o André não está querendo ficar mais. Aí ele era muito quietinho. Ao contrário. E eu cantava no coral e ficava no berçário. Então, eu ficava no berçário até o momento do coral. Aí, eu ia para o coral cantar. Aí, ela me procurou. Eu falei, não. Então, falei com o Márcio. Ele falou assim, não, então você vai cuidar do André. E eu abri mão do berçário e do coral e ficava com ele no culto. Eu falei, então, você vai ficar sentado no culto com a mamãe. Você escolhe. Na escolinha, você vai brincar, vai ter lanchinho. Mas então você vai ficar sentado o tempo todo, nem vai no banheiro fazer xixi. Sempre nós priorizamos os filhos. Mas ensinei para ele, porque a gente vai ficar aqui na igreja. Então você vai procurar. Depois, vamos fazer xixi agora, e agora vamos ficar quietinho aqui. Mas a vida das crianças e a vida da igreja era uma só. Ou seja, nossos filhos viviam na igreja, e pelo fato de ser pastor. E a Renata nunca teve babá, gente para cuidar das crianças. Então eu os levava. Onde eu ia, eles iam também. Mas uma das coisas que eu acho que contribuiu muito para eles serem o que são hoje nas mãos de Deus, é que eles nunca viram o pai no púlpito, o pastor, diferente do pai em casa. Então, não tinha uma vida da igreja
uma vida dentro de casa diferente. Eles me encontravam muitas vezes, principalmente no final de semana, cada um tem um costume de orar. Eu gosto muito de orar ajoelhado. E eles eram pequenos. Eu lembro cada um, eu os tomava assim no braço e ficava ali com eles, né, assim, abraçadinho. E aquele tempo orando. Era a Ana Paula, depois o Dedé, depois a Mariana. E eles cresceram, conhecendo também o pai que abraçava durante esse tempo de oração. E muitas vezes eles dormiam ali, eu orando com eles. Isso foi algo assim muito gostoso. A Mariana tem uma, orava assim, Mariana Candalai, Mariana Candalai, Mariana Candalai. E ela achava que era ela, chamava a Maria, Mariana Candalai. Não é, Maria? Vamos. Ah, sim, os princípios. Agora eu sei que o Senhor me lembrou algo. O André era assim, a gente usa a palavra que era muito levado, e eu li um livro, A Criança Voluntariosa, a criança forte, cheia de vontade. E hoje eu entendo o que é, se você tem um filho, o Senhor me lembrou isso aqui agora. Ai, não vou chorar. Se o seu filho é essa criança cheia de vontade, levado, vamos supor assim, esse menino vai ser ousado na presença do Senhor. Porque o Dedé, ele é esse menino ousado que vocês veem. Ele não tem medo de nada. Ele é ousado na presença do Senhor. E ele era esse menino assim. Respondia, eu vou voltar bem aqui. Vai comprar pão. Volta aqui. Vai comprar refrigerante. Volta aqui, não me responde. Se você me responder, eu vou te dar um tapa na boca. Tá bom, mãe. Não vou responder mais não. Então, meus irmãos, então eu li esse livro e fui entender. Só fui entender depois, porque ele é, né? Mas ele é ousado na presença do Senhor. Então, ministre na vida do seu filho, que ele vai ser uma bênção, esse menino corajoso, forte, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Agora, sobre os princípios. Casamento, amor, obedece a sua esposa, filho. Algo que para nós sempre foi muito forte, foi trazer os princípios da palavra de Deus para os meninos, para a nossa vida. Isso tem sido um referencial da fidelidade do pai. O André, pelo fato de ser o único homem da casa, junto comigo, a disciplina sobre ele era também assim, como as meninas. As meninas sempre eram mais comportadinhas, mas principalmente na adolescência, eu lembro um momento assim, o André, ele sempre foi bonito, mas ele estava mais bonito. Ele tinha deixado um cabelo ficar grande, era lourinho o cabelo dele. Ele devia ter mais ou menos uns 13 anos, por aí. E numa noite ele saiu junto com outros meninos, adolescentes da igreja, e picharam um muro. Né? Picharam um muro. E o dono da casa chamou a polícia. Chamou a polícia. Ô, glória! E ligaram para mim sobre isso. E eu fui buscar o André. Eu busquei, e ele sabia que tinha feito, que não devia ter sido feito. Em casa, eu disse, filho, mostrei o erro, mostrei o pecado. E isso era o costume. Tirei o cinto, deitei ele na cama, e na parte pedagógica veio a correção. Eu chorava, doía mais em mim do que nele. Depois eu abracei, nós dois ali oramos juntos. Ele pediu perdão ao Senhor, invocou a graça do Pai. No outro dia, eu levei num salão de barbeiro, lembra dessa? Saímos achando um salão, era feriado no outro dia. Achei um salão aberto e cortamos o cabelo dele, do tamanhozinho dele ali assim, agora.